Oi, Sora, como a senhora falou que precisa ser 3 minutos é, por cada tópico, e esse específico eu acho que eu não vou conseguir fazer por 3 minutos, eu vou juntar dois, né? Que é o repertório para redação do Enem, né? O que é e exemplos, e repertório de bolso, o que é e como evitá-los. Bom, o que é? O repertório, ele é o corretor, ele quer avaliar o repertório que tu tem sobre o assunto, sobre a problemática que foi apresentada na redação. Então, tu tem que colocar algo que tu tem que saber explicar ele e que lhe faça sentido no tema, porque é muito fácil fugir do tema da redação colocando um repertório que tu não vai saber explicar, que não vai fazer sentido, e daí no final tu tá falando sobre outra coisa. Por exemplo, a substância, né, que a senhora falou ali, dava para citar na redação desse ano? Dava, mas tem que saber desenvolver, tem que saber explicar do porquê que ele se enquadra no tema que a redação deu. Porque não adianta tu explicar o filme ou tu explicar o filme do porquê, por exemplo, a substância. Isso fala ali, né, sobre que quando a mulher envelhece na sociedade, ela ela é vista com maus olhos, mas daí tu tem que saber linkar isso e falar sobre as perspectivas do envelhecimento da sociedade brasileira e não falar sobre, e não acabar fugindo do tema da redação e acabar falando sobre a pressão estética, entende? Eu acho que por isso que é importante tu ter repertórios, e o que não é difícil ter repertórios pro Enem, porque o Enem ele segue uma linha de raciocínio pros temas deles, né? Dele. Não é muito difícil adivinhar, se pegar pelo menos dos últimos 5 anos e tu ter um repertório para cada um, já ajuda muito. Então tu tem que saber explicar aquilo e explicar pro corretor do porquê que faz sentido citar isso e o que é que tu tá falando, explicando, sabe? Tem que colocar junto na redação. Tu não pode colocar como uma coisa à parte da redação. Tá escrevendo toda a redação lá, daí tu coloca um negócio que não faz sentido, que não encaixa. Tem que saber encaixar aquilo para fazer sentido. Então, eu usei, né, o que eu tô falando porque eu sei, né, o que eu achei melhor usar na minha redação, o que eu não acho que teria sido talvez o melhor repertório para o tema desse ano, mas foi o que eu consegui citar naquele momento, foi sobre o material da Silvana Araújo, mestranda do UFRJ, que falou sobre fábricas de estudantes, né, que fala que a escola é o principal meio para o desenvolvimento de um cidadão. Claro, talvez na redação desse ano não tenha sido talvez o melhor repertório, mas talvez em temas outros falando sobre evasão escolar, sobre discriminação racial, sobre inclusão de pessoas deficientes na sociedade, eu acho que super dá para saber explicar isso de forma que se encaixe no geral, e porque tu tem que botar, explicar e justificar do porquê que tu tá colocando aquilo na redação, né? E sobre os repertórios de bolso, eles são aqueles repertórios que parecem um copia e cola do Google, que não faz sentido, que não tem sentido do que tu tá encaixando aquilo ali, porque aquilo não está encaixando. Tu só pegou uma coisa e colocou ali, é como, que nem eu disse, tu botou um repertório que tá a parte, né, da tua redação, não tá encaixando na tua redação. E para evitar, que nem eu disse, eu acho que é procurar repertórios através de livros e filmes, até palestras, pessoas, para falar, para botar, procurar esses repertórios para colocar na redação. Eu acho que se pegar pelo menos os últimos 5 anos do Enem e procurar repertórios para eles, acho que já ajuda bastante. E realmente evitar essa coisa que colocar que não está encaixando na redação, não está fazendo sentido, tá ficando uma coisa separada da redação. Parece que tu tá escrevendo toda a redação, daí tem que botar repertório. Daí tu vai lá, pega um negócio que não tem nada a ver, copia e cola e tchum na redação. Daí não faz muito sentido e acaba descontando ponto e te prejudicando, né?